eu expliquei para vocês, meu público, o que é livre-arbítrio e o que é livre agência, ok? No livre-arbítrio, o agente em questão, ele é livre para agir sem influência interna ou externa. Livre-arbítrio. Livre agência é quando o agente em questão age em conformidade com a sua natureza, sendo influenciado o tempo todo no processo. Livre agência. Aí eu pergunto, Caim, ele usou livre-arbítrio ou usou livre agência? Hã? Porque o texto está mostrando Deus influenciando Caim. Na realidade, vamos para o texto. Peraí, eu vou botar o texto aqui. Eu estou com esse texto aqui para mostrar algo a vocês, mas eu vou abrir a Bíblia aqui e vou pegar o texto que o pastor Isaac usou, né? Gênesis 4, versículo 8. Tá aqui, ó. Cadê? Gênesis 4, versículo 6. E o Senhor disse a Caim: por que tirastes? E por que caiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Vamos lá. Como eu falei, na livre agência, o agente em questão, ele age conforme com a sua natureza, sendo influenciado o tempo todo no processo. Beleza? Vocês pegaram aí? Tá dando para entender? Então isso é livre agência. É você ser influenciado o tempo todo. A pergunta que a gente faz para o texto é: Caim foi influenciado a fazer o que fez? Sim ou não? Vamos lá, vamos ver. Aqui a gente está vendo Deus influenciando Caim a fazer uma boa escolha. Tá aqui, ó. O pecado jaz à porta. Olha, Caim, o pecado jaz à porta. Sobre ti é o teu desejo. Então a gente está vendo que Deus está influenciando Caim. O pecado está influenciando Caim a fazer alguma coisa. Ok? Deus ainda diz assim, olha, cuidado, você tem que dominar isso aí, mas o pecado está influenciando você. O pecado, aqui, ó, o pecado está te influenciando. Sobre ti será o seu desejo. Aí, a pergunta que eu faço ao pastor Isaac, veja só, o senhor já entendeu aí, não é isso? As nuances entre livre-arbítrio e livre agência. Eu categoricamente acredito, com base nessas definições, que só Adão teve livre-arbítrio. Porque Adão não foi influenciado a fazer o que fez. O Senhor usou esse texto aqui para falar que Abel tinha livre-arbítrio. Eu uso a argumentação de Lutero dizendo que na livre agência, o agente em questão age em conformidade com a sua própria natureza, sendo influenciado o tempo todo no processo. Então, no texto que o senhor leu, a gente está vendo Caim sendo influenciado por três pessoas. Primeiro, três pessoas não, três agentes. Primeiro agente, Deus está influenciando Caim. Já não é livre-arbítrio. Porque quando você sofre influência na sua escolha, é livre agência. Ou seja, você está agindo em conformidade com a sua natureza. É livre agência. É diferente de livre-arbítrio. Então, Deus está influenciando Caim. O pecado está influenciando Caim e o diabo está influenciando Caim. Com base em que, Pedrosa, você diz que o diabo estava influenciando Caim? Tá aqui, ó. É o texto que eu separei anterior. Ó aqui, ó.
Não como Caim, 13:12. Não como Caim, que era do capiroto e matou seu irmão. Agora, por que o matou? Porque as suas obras eram más. A sua natureza era má. Então, Caim fez o que fez, influenciado pela sua natureza. Não foi livre-arbítrio, foi livre agência. Caim decidiu, Caim escolheu fazer o que fez por conta da sua natureza maligna. Por quê? Porque ele era do maligno. Então, doutor Isaac, veja só, o senhor usou um texto, para tentar provar o livre-arbítrio. O senhor não provou nada. E eu vou mais além, doutor Isaac, e digo assim: todos os textos que o senhor usar para mim para tentar provar a existência do livre-arbítrio, eu vou mostrar a vocês que tais textos não provam que o homem tem livre-arbítrio. Vou mostrar a vocês que todos esses homens, que tais textos apontam para um possível livre-arbítrio, eu vou dizer que eles foram influenciados de certa forma. Todos os textos. Mostre qualquer texto aí na Bíblia. Eu desafio qualquer um a me mostrar qualquer texto. Eu vou mostrar que tais homens de tais textos foram influenciados para fazer o que fizeram. E todo aquele que é influenciado no processo da sua escolha, da sua decisão, não está usando o livre-arbítrio, não está praticando o livre-arbítrio. É livre agência. Ou seja, é o agente agindo em conformidade com a sua própria natureza e nunca contra ela. Você, presta atenção aqui, você é incapaz de agir contra a sua própria natureza. E eu vou provar isso agora. Mostra aí, Pedrosa, eu vou provar isso agora com a Bíblia. Aqui, ó, a Bíblia. Tome Bíblia, irmão, é Bíblia. Não gosta de Bíblia, vá procurar o canal do Pega Pra Capar. Aqui, ó, Romanos. Não gosta de Bíblia, vá pro Pega Pra Capar, irmão. Aqui é Bíblia. Romanos 7. Romanos 7, versículo de número... vamos lá. Eu ia começar, mas eu vou começar do versículo 15. Aliás, o 14, né? Pega o 14. Irmão, para por um momento aí, vocês. Paulo, nesse texto, ele prova categoricamente que nós não temos livre-arbítrio. Nós não temos livre-arbítrio. Aqui, ó, presta atenção, aqui, presta atenção. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia aí, Pedrosa. Vamos lá, vamos ler. Aqui, ó. Porque sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado, ok? Paulo está dizendo aqui. Aí Paulo diz assim, ó. Porque o que faço, não aprovo. Pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Ô, gente, cadê o livre-arbítrio aqui? Eu quero fazer... Ora, se eu tenho livre-arbítrio, então o que eu quero fazer, eu faço. Mas Paulo já começa dizendo assim, ó, pois o que quero, isso não faço. Mas o que não quero, acabo fazendo. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que já não sou eu que faço o que não quero, mas o pecado que habita em mim. Ô, gente, quer dizer que, quando Paulo está falando o pecado que habita em mim, deixa eu explicar isso aqui para vocês. Todas as vezes nesse texto que Paulo usar essa frase aqui, ó, mas o pecado que habita em mim, Paulo está se referindo
a sua natureza pecaminosa, ok? Ou seja, de maneira de maneira que já não sou eu que faço, mas a minha natureza pecaminosa que habita em mim, ela faz. Então, cadê o livre-arbítrio aqui, irmão? Cadê o livre-arbítrio aqui? Paulo está dizendo em Romanos 7, versículo 17, 16 e 17, que não é ele que faz, mas o pecado que habita nele. É a natureza dele que faz. Ele quer ir para a direita? Não pode. A natureza dele diz, vá para a esquerda. Por quê? Porque o homem é incapaz, depois da queda, de contrariar a sua própria natureza. Dá para piorar aqui, Pedrosa? Dá. Vamos para o 18. Eu vou piorar. Vou para o 18. Vai piorar, viu, irmão? Vai piorar. Porque eu sei que em mim, isso é na minha natureza, aqui ó, isso é na minha natureza, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem que quero. Oxente, como é que é isso? E eu vou piorar mais ainda, o versículo 19. Porque não faço o bem que quero. Cadê o livre-arbítrio aqui, irmão? Ora, se eu quero fazer o bem, se eu sou livre para fazer o bem, então eu posso fazer porque eu sou livre. Mas Paulo está dizendo que isso é impossível. Por que é impossível? Porque na sua natureza não habita bem algum. Com efeito, o querer está em você, está aqui, ó. O querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, isso faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, ou seja, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim, ele acaba fazendo. Acho então esta lei, que lei, Pedrosa, é a lei da minha natureza humana. Quem determina minhas ações é a minha natureza. Por isso que o homem regenerado, ele tem que mortificar a sua natureza todos os dias, o dia todo. Por quê? Porque na sua natureza não habita bem algum. Então, após a queda, nós somos agentes livres para agir apenas em conformidade com a nossa natureza aqui. Paulo está dizendo, ó, acho esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Está entendendo? Então, Paulo, em Romanos 7, viu, pastor Isaac? Paulo, depois o senhor lê aí, pastor Isaac, Romanos 7, começando do 14 até em diante. Leia. Romanos 7 é o calcanhar de Aquiles na vida dos que defendem o livre-arbítrio. Paulo está dizendo aqui, ó, você não tem livre-arbítrio. Agora você é um agente livre para agir em conformidade com a sua natureza. Se a sua natureza determinar, vá para frente, conforme o texto você vai. Se você quiser ir para trás e a sua natureza disser vá para frente, você não vai para trás. A sua natureza é que determina as suas ações. Após a queda, o homem no pecado, ele é escravo da sua própria natureza. É, ele é escravo, Pedrosa, ele é escravo. Preste atenção nisso aqui. Eu já mostrei aqui no texto que o homem é incapaz de escolher, contrariar sua natureza. Tá aqui, ó. Eu tô na Bíblia. Eu tô na Bíblia. Eu estou na Bíblia. O homem é incapaz de contrariar sua natureza. Tá aqui. Paulo dizendo. E Paulo vai mais além. Tome Bíblia para cima. Efésios, bota aí, Pedrosa, Efésios, cadê? Efésios aqui, ó, 2. Efésios 2.
Olha para aqui, presta atenção. Como um homem pode ter livre-arbítrio se ele está nessa condição aqui? E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Nós estávamos mortos de forma espiritual, ok? E de que forma espiritual era essa? Ofensas e pecados. Não era uma morte literal. Nós estávamos mortos em ofensas e pecados. E como era, Pedrosa, a nossa condição de mortos em ofensas e em pecados? Antes da graça nos alcançar, Pedrosa, como era a nossa vida? Aqui, ó, Paulo responde, versículo 2. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Então nós andávamos segundo o curso do mundo. Quando estávamos mortos, quando não tínhamos livre-arbítrio, quando tínhamos a livre-agência, o que é que a livre-agência fazia? A livre-agência nos puxava a fazer os desejos da nossa carne. É o texto que Paulo vai dizer aqui, ó. Nós andávamos segundo o mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Nós éramos filhos da desobediência. Olha o versículo 3. Entre os quais nós também antes andávamos. Andávamos como, Pedrosa? Nos desejos da nossa carne, ou seja, nos desejos da nossa natureza pecaminosa. Quem ditava as regras era a nossa natureza pecaminosa, conforme nós lemos em Romanos 7. Então, nós éramos livres para agir em conformidade com a nossa natureza. Livre agência, aprenda, livre agência. Andávamos nos desejos da nossa natureza, fazendo a vontade da nossa natureza, tá aqui, ó. OK? E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Tá entendendo? Então, Paulo está dizendo aqui em Efésios, categoricamente, que a nossa natureza, viu, doutor? Doutor, a nossa natureza, ela dita as regras. Não temos livre-arbítrio. O homem é incapaz de escolher livremente, está aqui no texto. O incrédulo, o ímpio, ele é guiado, atraído, escravo da sua própria natureza. Ele é filho da ira. Está entendendo? Filho da desobediência. Escravo do pecado, ele não é livre. Aí vem o Senhor dizer que, não, o homem no pecado não perdeu o livre-arbítrio. Ah, meu senhor, pelo amor de Deus, que teologia é essa, né? Que teologia barata é essa, né? Comprou seu certificado na internet, foi? Tá que nem um infeliciano comprando na internet o certificado de teólogo. Tá aqui, ó, o texto, Romanos 7, eu falei, né? Que somos incapazes de escolher. Se a gente quer ir para a direita, a nossa natureza diz vai para a esquerda e a gente obedece à natureza. E Paulo diz aqui, categoricamente, que nós andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o curso da nossa natureza. Para onde a nossa natureza apontar, a gente vai. É aqui, olha aqui. Hoje nós mortificamos a nossa natureza na cruz de Cristo. E hoje nós somos guiados pelo Espírito Santo. Até debaixo da graça, o homem não é livre. Porque a palavra servo, o senhor bem sabe, né? É teólogo, o senhor deve saber. A palavra servo é um eufemismo para esconder a palavra escravo. No pecado, vou agora ser cancelado aqui, mas eu vou falar. No pecado, o homem é escravo do pecado. Na regeneração, nós somos transformados em escravos de Cristo.
Na graça, não estamos aqui para fazer a nossa vontade, mas estamos aqui para fazer a vontade de Deus prevalecer. Então, quando você coloca a vontade de alguém em prática, você não é livre. Ou somos escravos do pecado ou somos escravos da justiça. É o que Paulo ensina. Aí Paulo pega leve, né, um eufemismo e coloca, não, vou pegar leve, vou botar a palavra servo, porque fica melhor. Você é servo de Cristo, você é servo de Deus, você é servo da justiça, você é servo para fazer cumprir a vontade de Deus, você é servo. É um eufemismo para esconder a palavra escravo. Não somos livres, nem no mundo e nem debaixo da graça. Nós estamos aqui para fazer valer a vontade de Deus. Aí vem esses teólogos Nutella, né? Não, e rapaz, fala besteira. Aí usa a questão de Caim. Eu tenho um vídeo falando sobre isso aí. Somente falando sobre isso. Caim foi influenciado por Deus, pelo pecado e pelo diabo. E a pessoa que é influenciada na sua escolha, ele nunca praticou o livre-arbítrio. Toda influência causal, ela vai determinar o lado para onde a pessoa vai se inclinar. Aí vai depender de quem? Da natureza. Então você é influenciado, aí a sua natureza vai dizer para qual lado você vai se inclinar. Não é você. Não é você. Ok? Tá entendendo? Não é você. É a sua natureza no processo. Deixa eu só pegar um negócio aqui. Olha, eu quando eu fiz o vídeo falando sobre livre-arbítrio, tá aqui no canal, eu mostrei essa matéria aqui, ó. Aí eu disse assim para o cidadão que estava defendendo o livre-arbítrio, aí eu coloquei aqui, ó, coloquei no Google, o renomado neurocientista que não acredita no livre-arbítrio, somos a soma do que não podemos controlar. E, olha, eles não são crentes, são cientistas, não são cristãos. Viu, doutor Isaac, os incrédulos mais racionais do que certos crentes. O livre-arbítrio não existe, somos a soma do que não podemos controlar. Não podemos. A nossa natureza determina, ok? As nossas escolhas. Opa, deixa eu pegar isso aqui. Detalhe, para Jacobs, Armínio, o livre-arbítrio do homem em direção ao verdadeiro bem não pode estar apenas ferido, mutilado, débil, inclinado, enfraquecido, mas também aprisionado, destruído e perdido. Foi até bom, viu, Leonardo, você falar isso aqui. Jacobs Armínio explicando sobre o livre-arbítrio. Achei essa página aqui. Eu vou até tirar o óculos porque eu achei a página que eu sempre usava. Deixa eu botar aqui. Jacobs Armínios explicando sobre o livre-arbítrio. Agora deixemos Jacobs Armínios, 1560 a 1609, falar sobre o livre-arbítrio do ímpio em questões espirituais. Nesse estado caído, o livre-arbítrio do homem para o verdadeiro bem não é apenas ferido, mutilado, que o jovem acabou de postar aí, não é isso? Ele acabou de postar aqui, ó. É aqui, a página é essa aqui. Não é isso? A página é essa aqui. Ok? Então vamos ler. Eu vou botar em tela cheia aqui, tela cheia para vocês. Vamos lá. Neste estado caído, o livre-arbítrio do homem para o verdadeiro bem não é apenas mutilado, ferido, manchado, doente, drobado e enfraquecido, mas ele está também preso, destruído e perdido em seus poderes. Não são apenas debilitados e inúteis, a menos que seja resistido pela graça,
Aliás, assistido, desculpa, irmão, assistido pela graça. Mas nenhum poder tem, exceto for animado pela graça divina. Tá aqui, ó. Volume 2, páginas 192 e 193. Que eu gostava de usar e muito, irmão. Eu vou até salvar essa página aqui para usar futuramente quando eu tiver um debate sobre esse. Aqui, ó, outra. Aqui a gente já vai para o volume 2, a página 192 e 193, não é isso? A mente do homem, nesse estado, é escuro, destruída de conhecimento salvífico de Deus. E, de acordo com o apóstolo, incapaz dessas coisas que pertencem ao Espírito de Deus. Por causa dessa escuridão da mente, acontece a perversidade dos atos do coração, de formas que ele odeia e tem uma inversão ao que é verdadeiramente bom e agradável a Deus. Mas ama e segue o que é mal, exatamente correspondente a esta escuridão da mente e na perversidade do seu coração, e a fraqueza absoluta de todos os poderes para praticar o que é verdadeiramente bom e omitir a prática do que é mal, de modo devido. Olha, pronto.